Essa aula de hoje aborda um assunto denominado inequação de primeiro grau. Quando a gente fala em inequação de primeiro grau, a gente está se referindo a qualquer sentença matemática aberta que expressa uma desigualdade. Como assim, Vanks? As equações, elas são igualdades, as inequações são desigualdades. E como é que se faz para efetuar a resolução? Da mesma maneira. Toda inequação de primeiro grau, com uma variável, obviamente, ela vai ser escrita de 4 formas diferentes. Veja essa. A x mais b lembra o quê? Vanks, isso aqui lembra uma função afim. Exatamente. Como é que ela se apresenta na letra A? Nessa letra A, ela apresenta-se para nós com uma desigualdade maior que zero. Esse símbolo ali é maior que zero. Aqui, ó. A x mais b, nós temos aí maior do que zero. Na letra B, também uma função afim, só que aqui nós temos quem? Menor que zero. Na letra C, nós temos maior ou igual a zero, e na letra D, menor ou igual a zero. Quando eu utilizar este símbolo ou este, os intervalos são abertos, significa dizer que o termo não participa. Quando eu utilizar o intervalo fechado como estes, significa que as extremidades participam, tá? Essa é a principal diferença. Como é que a gente resolve uma inequação? Nós temos duas maneiras de resolver uma inequação. Você pode resolver uma inequação através de uma estrutura algébrica ou através do zero da função. Lembra que a gente estudou o zero da função? O zero da função é aquele termo que vai permitir identificar no gráfico quem é que intercepta o eixo das abscissas. Mas na prática isso aqui se dá de que forma? Resolve igualzinho uma equação. Veja, eu vou fazer 7x maior que 21, eu vou passar esse 14 negativo positivo, eu ficarei com 7x maior do que 35, o 7 deverá passar dividindo, x maior do que 35 dividido por 7, a minha solução quem seria? X maior do que 5. Como é que a gente escreve a resolução? A gente não deixa dessa forma, a gente tem que escrever assim, ó. X pertencente aos reais está o quê? Essa expressão sempre vai acompanhar o conjunto de solução. X pertencente aos reais está o quê? Aí você escreve o que você achou. X maior do que 5. Você falou que a gente poderia também fazer isso marcando no gráfico? Exatamente. Você poderia marcar no gráfico. Essa função tem o seu A positivo ou negativo? A é o termo que acompanha o x, né? Ele é o quê? Vanks, ele é positivo. Então, ele é uma função crescente. Então, você faria o seguinte. Aqui é intervalo aberto, tá vendo? Intervalo aberto, você escreve isso aqui assim, ó. Um intervalo aberto. Você não preenche esse círculozinho aqui. Aqui você marcaria o 5. Quem está abaixo do eixo x é negativo. Quem está acima do eixo y, eixo x é positivo. Pronto, a sua resposta seria esse aqui, ó. Quem são os elementos que estão à direita do 5? Os maiores do que ele. Então, quando eu faço essa representação gráfica, eu estou apresentando para você na prática esta resolução bem aqui, ó. O que é que significa esse desenho? Significa x pertencente aos reais maiores do que 5. Na sua apostila, ele traz para nós, na página de número 39, uma sequência de exercícios, e ele diz assim, ó, resolva cada uma das inequações usando o estudo de sinais da função afim correspondente. Em seguida, resolva pelo processo algébrico. O que é que ele quer que a gente faça? Ele quer que a gente resolva o cálculo matematicamente falando e ele quer que a gente resolva também apenas fazendo uso do gráfico. Vamos fazer os dois processos. Neste caso, eu vou trazer o x para cá. Eu vou ficar com 2x mais x. E vou passar o 5 para o segundo membro. Como é que ele vai? Ele vai negativo. O que é que a gente tem aqui? 3x menor do que 1. Passe o 3 dividindo. X menor do que 1/3. Como é que ficaria a resposta? X pertencente aos reais. Tá o quê? X menor do que 1/3. Graficamente falando, Vanks, como é que eu poderia fazer isso? Bom, graficamente falando, se você buscasse efetuar a resolução desta estrutura, quando você tivesse chegado aqui, ó, olha só, no 3x menor do que 1, ficaria 3x menos 1 menor que 0. Tipo assim, ó, marcava 1/3. Ó, você tem assim, ó, 3x, tá aqui, ó, menor do que 1, não tem? Aqui eu já fiz para resolução. Eu vou trazer o 1 para cá, ficaria assim, ó, 3x menos 1 menor que 0.
esta expressão que representa a função afim, se você igualar a zero, você vai achar o zero da função. Não vou fazer esse cálculo de novo, porque eu já fiz ele aqui para você. Quanto é que você ia encontrar? Encontrava 1/3. O nosso x está acompanhado de um número positivo, então essa função é crescente. Como é que eu faria? Eu faria isso aqui, ó. Só que lembrando a você que esse intervalo é um intervalo aberto. Os valores que você pega aqui, como é que eles são? Negativos e positivos. Então, aqui, os menores do que zero, você ia pegar os negativos. Seria onde? Aqui, ó. Então, aqui estão as duas maneiras de efetuar a resolução. Algebricamente ou apenas usando o jogo de sinais, fazer o estudo de sinais. Quem estiver acima do eixo X, você coloca o sinal positivo. Quem estiver abaixo, você coloca o sinal negativo. Qual é o que eu devo fazer, Vanks? O que você se sentir seguro. Por isso que a gente apresenta os dois para você. Aqui nós temos a inequação na letra B, 3 que multiplica x mais 5 menos 4 que multiplica 2x menos 3. O primeiro passo a ser efetuado é fazer a propriedade distributiva aqui, ó, porque esses números eles multiplicam quem está aqui dentro do parênteses. Ó, vai ficar 3x mais 15 menos 8x mais 12 menor ou igual a zero. Você vai juntar aqui o 3x com menos 8x, vai ficar menos 5x mais 15 com 12 dá 27. Menor ou igual a quem? Aqui é um zero, eu coloquei um x, perdão. Menor ou igual a zero. Bom, isso aqui é uma inequação que o nosso amigo x está acompanhado do termo a negativo. Significa dizer o quê? Que essa função é decrescente. Da forma que se encontra aqui, para você achar o zero da função, como é que você faria? Você pegava esse menos 5x, passava para o segundo membro para ficar positivo, e aí você teria aqui, ó, 27 igual a 5x. O nosso x seria quanto? 27 sobre 5. Para que você faz isso, Vanks? Simplesmente para identificar qual é o zero da função. Aqui ele está negativo, então o gráfico seria um gráfico decrescente. 27 sobre 5. Como é que ia ficar aqui, Vanks? Assim, ó. Positivos e aqui negativos. Você está procurando valores menores, não tá? Se você está procurando valores menores, quem é que você vai pegar? Quem está aqui à direita, ó. Então, aqui a minha resposta seria obtida através de quê? De um gráfico, ó. Só pelo estudo de sinais. X pertencente aos reais, está o quê? X maior ou igual, aqui é maior ou igual, tá, pessoal? 27 sobre 5. Por quê? Porque você está procurando os negativos e essa função é decrescente. Qual é a outra maneira de fazer? A outra forma de fazer é pelo processo algébrico. O processo algébrico nada mais é do que fazer o cálculo. Eu te mostrei através de quê? Do jogo de sinais. Qual é a segunda maneira? É a que eu estou mostrando agora. Como é que ficaria? Você pegar a expressão que está aqui, ó, menos 5x mais 27 menor ou igual a zero. Não é assim que está? Então o que você vai fazer? Preste atenção. Você vai jogar esse 27 para cá. Menos 5x menor ou igual a menos 27. Você não pode trabalhar com essa expressão negativa, você multiplica por menos 1. Quando você multiplica por menos 1, além de trocar o sinal, você inverte a desigualdade. Ali está menor ou igual, vai ficar maior ou igual agora, tá bom? Passe o 5 dividindo, vai ficar 27 sobre 5. O que é que eu queria alertar? É a mesma coisa, pessoal. Você vai encontrar a mesma resposta, ó. X pertencente aos reais, tá o que? X maior ou igual a 27 sobre 5. Só que o autor, ele, sabendo que a gente tem dois caminhos distintos, ele sugere que você trabalhe os dois e faça aquele que você se sentir mais seguro. Vou considerar se você fizer por estudo de sinais? Sem dúvida. Vou considerar se você fizer pelo processo algébrico? Também. Não se preocupe. Vanks, o que é que ele aparece, o que é que ele apresenta aqui na letra C? Amigos, ele apresentou para nós uma inequação com frações. Nessa forma de resolução, é necessário que você tire o mínimo. Qual é o mínimo entre 4 e 8? Você fazer aqui o MMC, vai dar 8, né? São múltiplos. Divide embaixo e multiplica em cima. 8 dividido por 4 vai te dar 2. Abre um parênteses e coloque x mais 1. Menos, que está lá na expressão. 8 por 8 dá 1. Abre um parênteses e coloque x menos 2. Você entendeu porque que eu coloquei parêntese? Coloquei parênteses para a gente não correr o risco de errar o jogo de sinais. Porque esse sinal de menos ele deve ser
feito a sua aplicação, tanto no primeiro como no segundo termo. Você tem que ficar atento. Olha só o que é que a gente vai ficar. 2x mais 2 menos x mais 2 sobre 8, menor que 0. Ficaremos com x mais 4 sobre 8, menor que 0. O 8 vai passar multiplicando, vai ficar como isso aqui. X mais 4 menor que 0. O 4 vai passar negativo. Essa é a minha resposta. X menor que menos 4. X pertencente aos reais, tal que x menor que menos 4. Fale para mim, o x é positivo ou negativo? Vanks, o x é positivo. Bom, se o x é positivo, o que a gente pode trabalhar com ele? Eu esqueci aqui, eu estava dando uma olhada aqui no texto original, na sua apostila, que é fechado, tá? Maior ou igual, por gentileza, faça essa retificação aqui. Ó, lá no texto tem um sinalzinho maior. O que é que vai influenciar aqui no cálculo? No cálculo não influencia nada, mas na resposta sim. O intervalo aqui que a gente tem na sua apostila, ele está um sinalzinho fechado, tá? Na hora que você vai marcar isso no gráfico, influencia o quê? Influencia que você tem que marcar o 4, menos 4 fechado. Essa função aqui ela é crescente porque o seu x é positivo, então aqui eu ficaria negativo no lado esquerdo e positivo no lado direito. O que é que você está buscando? Vanks, nós estamos buscando os números menores, ó, do que 0. Então, o pedaço que eu quero são os negativos. Estão aqui, ó. Observe, o que é que significa isso que eu estou riscando? Significa exatamente o que eu encontrei no processo algébrico. Todos os x pertencentes ao conjunto dos números reais, tais que eles sejam menores ou iguais a menos 4. Com isso, a gente apresentou para você a possibilidade de efetuar a resolução através do processo algébrico ou do estudo de sinais. Resolução da inequação se assemelha com a resolução da equação. O que muda é o conjunto de solução, que você tem que escrever na forma de intervalos. Em sua apostila, na página de número 40, o autor oferece-nos uma sequência de exercícios e pede na primeira questão seguinte. Determine o zero e o ponto de interseção da reta com o eixo y. Deixa eu lembrar para você. Quando eu falo em zero de uma função, eu estou falando da raiz. Também estou falando de quem toca o eixo x. Essa função y igual a x mais b, que é a função afim, deixa eu lembrar para você. Esse moço bem aqui, ele intercepta quem? O ponto P, que é o termo independente. Ele intercepta o eixo y. Então, de cara, tu já mata quem está lá no eixo y. E como é que eu faço para achar o zero da função? Você pega a expressão matemática que você possui. Quem é que você tem aqui? 3x menos 18. E você faz o quê? Ele igual a zero. Para você achar o zero da função, você vai fazer 3x menos 18 igual a zero. Passe o 18 para o segundo membro. Quando eu fizer 3x igual a 18 e passar o 3 dividindo, eu vou encontrar quanto? 18 dividido por 3. Então, x igual a 6 é o zero da função. Qual foi a segunda pergunta que ele fez? Vanks, ele perguntou qual é o ponto que intercepta o eixo y. Eu não preciso fazer isso, mas eu vou fazer para mostrar a você o que é que significa, tá? Ó, onde é que é o zero da função? Bem aqui, no 6. Essa função, ela é crescente ou decrescente? Vanks, ela é crescente, então ela está assim, ó. Você sabe quem é o ponto que intercepta o eixo y? Sei, é o menos 18. Ele está bem aqui, ó. Ah, entendi. Quando eu pego o ponto que intercepta o eixo y e o zero da função, eu construo o gráfico. Exatamente. Com esses dois pontos, você construi o gráfico. Qual é o ponto que toca aqui? Que ponto é esse que você está procurando? Esse ponto aqui é o ponto quê? 0, 0, menos 18. Ele não pediu para fazer gráfico, mas eu acho interessante fazê-lo, tá bom? Bom, na letra B, vamos lá. Lá na letra B, como é que eu faço o zero? Eu vou fazer menos 4x sobre 3 mais 1 igual a 0. O que é que a gente vai ter que fazer aqui, amigos? A gente vai ter que fazer... Eu vou passar o 1 negativo, vai ficar assim, ó, menos 4x sobre 3 igual a menos 1. Eu poderia multiplicar isso aqui por quem? Poderia multiplicar por menos 1. E ficaríamos com o quê? 4x sobre 3 igual a 1. Passe o 3 que está multiplicando, está dividindo, ele vai passar multiplicando. Vai ficar 4x igual a 3. O meu x vale quanto? 3 quartos.
O que é esse número? Isso aqui é o zero de sua função. Vanks, o que é que você vai fazer agora? Eu vou te mostrar no gráfico qual é o ponto que intercepta o eixo y. Olha só que legal. Eu faço o gráfico com 2 pontos só. Onde é que eu vou marcar o zero? Eu vou marcar no 3/4. É aqui. 3/4. Se eu te perguntar, essa função é crescente ou decrescente? Essa função, caros amigos, é decrescente. Sabe por quê? Porque ela tem um x, x negativo. Quem é que está sozinho aqui? É o número 1. Opa, então 1 é o que marco bem aqui, né, Vanks? É isso. E aí você faz assim, ó. Você faz aqui com 3/4. Aqui você faz com 1. Isso aqui seria o gráfico, não foi pedido. Mas por que você faz? Para você treinar. Qual é o ponto que intercepta o eixo y? Qual é o ponto? O ponto que você tem aqui é o ponto 0, 1. 0, 1. Beleza? Tem mais uma perguntinha. Tem. A letra C, ele tem uma função 18x. O que é que eu vou fazer para achar o zero? Muito simples. O zero aqui vai ser 18x igual a zero. Passando o 18 dividindo, o x vai ser 0 dividido por 18, que é quanto? 0. O zero da função é o zero. Olha que interessante aqui, ó. Vanks, quem é o ponto que intercepta o eixo y? Amigos, qual é o número que você está vendo aqui no lugar do b? Não tem ninguém, então é o zero. Qual é o zero da função? É zero também. Então o ponto que você tem aqui é o ponto 0, 0. Sabe quem é esse moço bem aqui? Isso aqui nada mais é do que a origem da função. É como se ela estivesse aqui, bem no centro, no encontro do eixo y com o eixo x. Lá na questão de número 2 da mesma página, o autor traz uma questão que diz assim: a função r, t igual a t mais b. Vanks, isso aqui é uma função afim? Claro. Lembra como é que a gente faz? Y igual a x mais b. A única coisa que ele fez foi mudar, tirou a letra x e colocou a letra t. Expressa o rendimento r em milhares de reais de certa aplicação. O tempo t é contado em meses e R1 vale menos 1, R2 vale 1. Nessas condições, calcule o rendimento para t igual a 4, né? 4 meses. Bom, primeira coisa que a gente tem que fazer, primeiro passo é achar o A e o B. Primeiro passo é esse, achar A e B. Como? Muito simples. Você vai usar o R de 1. Quanto é o R de 1? Menos 1. Vamos lá, presta atenção que eu vou fazer. A função que ele te deu foi RT igual a AT mais B. Não foi assim que ele te deu? RT igual a T mais B? Então, ó, onde tiver o nosso amigo T, tu vai colocar menos 1. Então vai ficar assim, ó, R de 1 é igual a vezes 1 mais B. Quanto que vale o R de 1? Menos 1. Menos 1 igual a quem? A mais B. Guarda isso. Faça a mesma coisa com o segundo número. Quem é o segundo número? R2. Como é que vai ficar o R2? R2 vale 1. RT é igual a quem? A T mais B. Vou fazer o R2. Onde tiver T, você vai colocar o 2. A vezes 2 mais B. Quanto que vale o R de 2? O exercício diz que é 1, Vanks. 1 igual a 2A mais B. Veja, preste atenção. Você tem duas variáveis, não tem? Variável A e B. O que você vai fazer? Monte 1. Sistema. Quer dizer, então, que eu vou montar um sistema. Sim, olha aqui como fica fácil. A mais B vale quanto? Menos 1. 2A mais B vale quanto? 1. Qual a sugestão que eu lhe dou? Para você fazer um sistema como esse, você pega uma expressão e tenta eliminar uma das variáveis. Ali eu tenho mais B e mais B. Para cancelar o mais B, eu precisava de menos B. Então, a sugestão que eu lhe dou é essa. Preste atenção. Multiplique aqui em cima por menos 1. Veja o que é que vai acontecer. Você vai ficar com menos A, menos B, igual a 1. E aqui embaixo você vai ficar com 2A mais B igual a 1. Quando você somar, você vai sumir com B. Vai ficar A igual a 1 mais 1. A igual a 2. E o B, Vanks? Ora, o B é muito fácil. Como você acabou de buscar aqui o A, o que é que você vai achar para o B? O A mais B vale menos 1, não vale? Ó, A mais B igual a menos 1. O seu A vale 2, B igual a menos 1. Passe o 2 com o sinal de menos. O seu B vai ser menos 1, menos 2. O seu B vale menos 3. Esse foi o primeiro passo que eu pedi para você fazer, achar A e B. O segundo passo é você montar a função.
O segundo passo é você montar RT. Como é que vai ficar o RT definido como? RT vai ser igual. Não é AT mais B? Não é assim? Pois então. RT vai ser igual a quem? A 2. Quanto é o A? 2. 2T. Quanto é o B? Menos 3. Pronto, aqui está a sua função. Essa é a sua função. Como conclusão do exercício, ele pediu que você calculasse quem? O autor pediu para você calcular o R para quantos meses? Para 4. Então você tem que fazer o R de 4. O que é que significa R de 4? Você pegar o 4 e colocar no lugar do T. R de 4 vai ser igual a 2 vezes 4 menos 3. R de 4 vai ser 2 vezes 4, 8. Menos 3, 5. 2 vezes 4, 8. Menos 3, 5. Ou seja, essa aplicação vai gerar para o nosso amigo aqui R$ 5.000. Beleza? Esse seria o rendimento dele em milhares de reais. Questão muito interessante. Quando acontecer de você receber 2 pontos de uma função, já sabe. Vai cair no sistema. E esse sistema vai te obrigar a descobrir o A e o B. Isso é regra, Vanks? Não é regra, mas é condição. Você normalmente vai por esse caminho. Na sequência de nossos exercícios, ele diz aqui na questão de número 3, ainda da mesma página, calcular o m de modo que a função seja constante. Tudo se leva a um só tipo de raciocínio. Lembrar como funciona sem que ficar querendo decorar. Matemática não se decora, se compreende. Como é que a função afim? É ax mais b. Quando é que uma função é constante? Uma função é constante quando todo mundo tem a mesma imagem. Em outras palavras, quando o meu A for igual a 0. Todo mundo vai estar igual a mesma coisa. Para esta função ser constante, esse pedacinho aqui tem que ser 0, meus amigos. Porque aí você soma com a variável e todo mundo vai ter a mesma imagem. Quanto? 2. Então, para ela ser constante, a condição é essa. Ó. 2m menos 6 sobre 3 tem que ser igual a 0. Essa é a condição. Passa esse 3 multiplicando, ficaremos com 2 menos 6 igual a 3 vezes 0, 0. Passe o menos 6 para o segundo membro, ele virá como? Positivo. Passe o 2 dividindo, a minha resposta vai ser 6 dividido por 2. Conclusão, a condição para que ela seja uma função constante é que o seu m seja 3. Essa seria a nossa última questão da página 40. Já na página de número 41, ele traz uma jovem que é vendedora. O nome dela é Cibele. Ele diz assim: Cibele trabalha como vendedora em uma loja. Aqui o A teria que estar junto, tá? E seu salário é dividido em 2 partes. A primeira é fixa, de R$ 950, e a segunda parte, uma comissão de 3% em relação à sua venda mensal. Nós já fizemos muitos exercícios semelhantes a esse. Fizemos vários exercícios, com venda, com motorista de táxi, com companhias telefônicas, sempre trabalhando com valor fixo e um valor variável. Aí ele pede exatamente isso, ó, chamando o Y o salário de Cibele. Lembre-se, Y é igual a X mais B. Função afim está aqui. Ó. Chamando o Y o salário de Cibele e de X a sua venda mensal, escreva a lei de formação de uma função afim que represente o salário mensal de Cibele. Vamos lá. Quanto que a Cibele ganha fixo? Vanks, ela ganha 950. Mais. Quantos por cento ela ganha pela venda? 3%. Como é que a gente escreve 3%? 3% você pode escrever 3 sobre 100 ou você pode escrever 0,03. Isso aqui você que escolhe. 3 sobre 100, x. Essa aqui é uma função que representa o salário dela. Outra maneira que eu podia ter escrito, você podia ter feito assim. Y igual a 3x sobre 100 mais 950. Qual das duas está certa, Vanks? Ambas. Ambas estão certas. Bom, mas ele não perguntou só isso, né? Ele fez 3 perguntas aqui na mesma situação. Quanto Cibele vai receber se em determinado mês ela vender 3.250? Bom, para eu saber quanto que ela vai ganhar, eu vou fazer 3 vezes quanto? Quanto que ela vendeu? 3.250 dividido por 100 somado com 950. Então, a nossa amiga Cibele vendeu quanto? 3 vezes 3, 250, isso aqui vai dar 9.750, dividido por 100, mais 950. Divisões por 100, você cancela os zeros que puder cancelar. O que é que você conseguiu aqui? Você conseguiu 975 dividido por 10.
Como a gente vai dividir por 10, a gente pega e puxa a vírgula uma casa. Vai ficar quanto, Vanks? 97,5. Mais o 950 que é fixo. Quanto que a Cibele vai ganhar? Vai ganhar R$ 1.047 neste mês e 50 centavos. A Cibele vai ganhar R$ 1.047,50. Essa seria a remuneração dela neste mês. E a terceira pergunta, ele te dá, no mês de setembro, Cibele recebeu 998. Quanto ela vendeu? Bom, qual o raciocínio? É o mesmo. Só que aqui você já tem o valor. Então você já vai jogá-lo no lugar do Y. Ó. 998 é igual a 3x sobre 100 mais 950. Ou seja, você vai descobrir aqui, simplesmente, Vanks, eu vou passar o 100 dividindo. Não faça isso. Você não pode passar o 100 dividindo. Você pode passar o 950 diminuindo, porque aqui é soma. Não pode passar o 100 não. Vai ficar assim, ó. 998 menos 950 igual a 3x sobre 100. Quando eu fizer 998 menos 50, eu vou encontrar 48. Tá? 48. Igual a 3x sobre 100. Agora sim, como você não tem mais soma de frações, o número que está dividindo pode passar multiplicando. Quando você passar multiplicando, vai ficar quanto? 4.800 igual a 3x. Como é que eu faço para descobrir quanto foi que a Cibele vendeu? Esse 3 aqui não está multiplicando? Ele deve passar dividindo. 4.800 dividido por 3 igual a 6. Desculpa, x. Quanto que a Cibele vendeu? Neste mês, a Cibele vendeu muito pouco. Vendeu apenas R$ 1.600. Então, essa seria a resposta à questão de número 4. Na sequência, a apostila nos traz a questão de número 5 falando sobre alguns planos de telefonia. Aí ele diz assim, os valores cobrados por 3 planos de telefonia celular são representados a seguir. Ele tem 3 planos, o plano A cobra fixo R$ 35,00, o B R$ 20,00 e o C não cobra nada. O plano A cobra 50 centavos por minuto, o plano B cobra 80 centavos e o plano C cobra 1,20. Aí ele diz assim, escreva a lei de formação de cada função que relaciona todos os planos. Então, o que você vai fazer? Muito simples. Lembre-se que a função afim é AX mais B. É um valor fixo e um valor variável. Então, aqui, ó, plano A. Como é que ficaria o plano A? Você faria assim, ó, y igual a quem? Quanto é o fixo? 35. Mais, quanto é a paga por minuto? 0,5x. Pronto, só isso. O plano B, Vanks, quanto que vai ser? Y igual, quanto é o fixo? 20 mais, quanto é o custo adicional? 0,8x. Por que você não escreveu 0,80 e 0,50? Amigos, 0,80 e 0,8 é a mesma coisa. 0,50 e 0,5 é a mesma coisa. Na letra C, quanto é o fixo? 0. Então não vai fazer nada. Não. O y vai ser simplesmente 1,20, ou seja, 1,2x. Aqui estão os 3 planos, ok? Plano A, plano B e plano C. Aqui estão as leis de formação. A segunda pergunta é, qual o plano que cobra mais barato pelo consumo de 25 minutos? Ah, muito fácil. Onde tiver o plano, você vai colocar no lugar do x o 25. Você vai ter que fazer 3 cálculos. O primeiro vai ficar 35 mais 0,5 vezes 25. 35 mais. Multiplicar por meio é metade. Metade de 25 é 12,5. Quanto é que vai ser o A? R$ 37,50. Façamos o B. Como é que é o B? 20 mais 0,8 vezes 25. Y é igual a 20 mais 0,8 vezes 25 vai te dar 20. Quanto que paga o B por 25 minutos de utilização? 20 mais 20, R$ 40. E o C, Vanks? Quanto é que o C vai custar para efetuar 25 minutos de consumo? Y vai ser igual a 1,2 vezes 25. O nosso amigo C vai pagar 1,2 vezes 25, vai dar 30. Vai pagar R$ 30. Qual foi a pergunta aí? Qual é o plano mais barato? Amigos, o plano mais barato seria o plano C. Esse é o que cobra mais barato. O número 6 diz assim, uma função afim é definida por fx igual a mx mais 3. Lembra-se o que é uma função afim? Y é igual a ax mais b. O nosso m aqui está na função do A, visualiza? E o 3 no lugar do B. Sabendo que f de 1 mais f de menos 2 corresponde a 8, calcule o valor de f de menos 1. Para eu achar o valor de f de menos 1, primeiro eu preciso achar o valor de A e B. Primeiro nós precisamos achar
o valor de A e precisamos achar o valor de B. Vanks, qual o procedimento? Sugestão que eu lhe dou, amigos. Como eu sei que f de 1 mais f de menos 2 é igual a 8, eu vou fazer aqui, ó. Vou colocar o 1 no lugar de quem? Vou colocar o 1 no lugar do x. Vai ficar assim, ó. M vezes 1 mais 3, somado com, vamos fazer o f de menos 2. M vezes menos 2 mais 3. Tudo isso igual a 8. Ficaremos com m mais 3, mais vezes menos, menos 2m, mais 3, igual a 8. Quando eu faço m com menos 2m, fica menos m. 3 com 3, ficarei com mais 6. Vanks, o que você vai fazer aqui? Eu vou jogar esse 6 para o segundo membro, eu vou ficar com menos m, igual a 8 menos 6, menos m igual a 2. O que você vai fazer agora? Vou multiplicar isso aqui por menos 1. O meu m vale menos 2. Para que você fez isso? Eu não quero o valor do m, eu quero o valor do f de menos 1. Então, a minha forma de entendimento vai ser agora simplesmente substituir. Veja, f de menos 1 igual a mx mais 3. O que você vai fazer? F de menos 1 vai ser igual. No lugar do m, coloque menos 2. No lugar do x, coloque menos 1, somado com 3. Qual vai ser a nossa resposta? F de menos 1 vai ser menos vezes menos dá mais. 2 mais 3. A nossa resposta vai ser igual a 5. Essa seria a imagem do f de menos 1. Lá na questão de número 7, o autor traz uma função afim. Está vendo o gráfico, uma reta decrescente? Você lembra o que significa isso? Quando eu tenho y igual a x mais b, e ela é decrescente, significa que o meu a é menor que zero. Então, de cara, o número que acompanha o x é negativo. Para eu fazer a descoberta da função que originou este gráfico, eu preciso trabalhar com esses dois pontos. Que ponto é esse, Vanks? Esse é o ponto 0, 1. Por quê? Porque está em cima do eixo y. Que ponto é esse? É o ponto 4, 0, porque está sobre o eixo x. O y tocado pelo gráfico é o ponto B. E o x, ali é o zero da função. Se você fizer um sistema, quando você pegar o ponto 0 e 1, y igual a x mais b, no lugar do y você vai colocar 1. A vezes, no lugar do x você coloca 0. Lembre-se, o ponto é sempre x, y. Mais b, eu vou cancelar aqui. Quanto é meu b? Meu b vale 1. Lembra que eu falei para você? O ponto que intercepta o eixo y é sempre o b. Vamos fazer a segunda parte. Quem é a segunda parte? É o 4, 0, Vanks. O que você vai fazer? A mesma coisa. Y igual a x mais b. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer, no lugar do y, colocar 0. A vezes 4 mais... Quanto é o b? Meu b vale 1. Você vai jogar o 1 para o primeiro membro, vai ficar menos 1 igual a 4a. Menos 1 dividido por 4 é o seu a. Então, o seu a vale quanto? Menos... Quanto é 1 dividido por 4? 0,25. Qual é a sua função? Você vai procurar, dentre as alternativas que foram oferecidas para você, aquela que tenha y igual a x mais b. Vamos substituir. Menos 0,25 x mais 1. Procure a alternativa e marque-a. Menos 0,25x mais 1. Poderia também encontrar menos x sobre 4, que seria a mesma coisa, tudo bem? Não tem problema. E a questão de número 8 pergunta qual dos gráficos a seguir representa a reta da equação y igual a 2x mais 3. Eu não apresentei aqui os gráficos, mas eu vou te apresentar como fazer o gráfico. Os dois passos. O primeiro passo é o seguinte. Quando eu tenho y igual a 2x mais 3, o termo independente, o termo que está aqui na posição B, ele corresponde a quem, Vanks? Esse amigo corresponde ao eixo y. Então, eu sei que o meu B vale 3. Então, você já sabe o ponto que deve marcar no eixo y, ou seja, na vertical. E o segundo passo que você deve tomar é achar o zero da raiz. Desculpe, o zero da função. Achar o zero da função é você pegar essa estrutura que está aqui, 2x mais 3, igualar a zero. 2x igual a menos 3. X igual a menos 3 sobre 2. Pronto.
Só isso, Vanks? Somente isso. O gráfico fica isso aqui, meus queridos. Ó, aqui, ó, Y. Tá aqui o X. Vanks, quem é que seria aqui? Aqui teria 0, aqui seria o 1, aqui seria o 2. O que mais? Eu vou colocar esse gráfico um pouquinho mais lá em cima. Não estamos com régua, mas dá para você visualizar. Ó. Aqui seria 1, 2, 3. Pergunto a você, esse gráfico é crescente ou ele é decrescente? Vanks, ele é crescente. Isso mesmo, ele é crescente porque o seu X acompanhado de quem? De um A positivo, ó, o A é positivo, então o gráfico é crescente. Onde é que você vai marcar menos 3 sobre 2? Amigos, metade de 3 é o quanto? 1,5. Então esse número ele vai estar entre o menos 1 e o menos 2. Então quando você fizer aqui, ó, vai marcar o 3 no Y e vai marcar o nosso amiguinho aqui, menos 1 sobre 2, neste ponto. Onde, Vanks? Você vai passar o gráfico entre o número menos 2 e o número menos 1. Você vai procurar nas alternativas e vai efetuar esta marcação. Então não esqueça. Para fazer o gráfico da função afim é muito simples. Basta você pegar o termo que está aqui isolado, um termo independente, marcar no eixo Y. Achar o zero da função, marcar no eixo X, traçar a reta. Eu termino por aqui pedindo que você utilize a página 43 como uma bateria de exercícios de reforço, refaça as questões que eu fiz hoje, assista novamente essa aula. Qualquer dúvida que você tenha, pergunte agora, eu estou à sua disposição, ou faça uso dos canais de comunicação que a escola oferece para você. Estou à sua disposição a qualquer instante. Um grande abraço.